Cristiane, vamos conversar um pouquinho sobre a engenharia reversa, né, que é uma das ferramentas também, né, não seria uma maneira de nós, vamos dizer assim, a partir de algo que já existe, nós construirmos ou digitalizarmos aquela peça ou transformarmos aquela peça num arquivo, e com esse arquivo a gente pode trabalhar de forma a imprimi-lo novamente, citando agora que impressão seria a construção do modelo tridimensional, ou mesmo modificar quando necessário, né? São técnicas de bastante precisão, então estamos falando em reconstruir parte do corpo humano, que deve ser compatível com aquilo que já existe. Então eu queria que você falasse um pouco para nós, para o nosso público, o que é essa engenharia reversa e como ela traz, e como ela auxilia esse objetivo da reposição de partes do corpo humano. Certo. A engenharia reversa, ela parte do princípio que você já tem um modelo pronto, um modelo físico pronto, e você quer fazer o trabalho contrário. Então, daquele modelo pronto, eu quero chegar no virtual, eu quero chegar no desenho no computador, né? Como é que funciona? A primeira etapa da engenharia reversa é você capturar dados, né, pontos, informação do modelo físico. Então, é um equipamento que ele capta pontos, capta informação, transforma isso tudo numa nuvem de pontos, e aí você consegue reconstruir aquele modelo. Para que eu quero um modelo virtual a partir de um modelo físico, né? Muitas vezes você quer fazer uma melhoria, você quer inserir novidades num produto, num projeto, né? Ou mesmo, por exemplo, colocar uma peça que foi construída artesanalmente por uma pessoa que tem uma habilidade manual muito boa, e você quer colocar aquela peça num modelo virtual, né? Certo. Então é aí que se encaixa o conceito da engenharia reversa. Uma outra etapa que também é bastante interessante é para garantir a qualidade do que está sendo feito, né? Que a gente vai chamar de engenharia reversa sendo utilizada para inspeção. Então eu tenho um modelo físico e eu quero saber se ele está igualzinho àquele modelo que eu projetei no virtual. E a gente trabalha com a parte de comparação. Esse tipo de tecnologia garante para a gente que o que eu estou construindo agora, eu estou entregando para o meu paciente, é exatamente igual àquilo que foi planejado. Ou, por exemplo, se ele tem deficiência de uma peça, de uma mão, por exemplo, do lado direito, e a gente usou a mão esquerda, ele tem a garantia que ela é igualzinha, né? Esse foi um tema do meu trabalho do doutorado, é o quanto que é fiel um modelo reconstruído a partir de um modelo físico, ou seja, usando a engenharia reversa. Vocês vão conferir comigo que é um assunto estimulante. É de fato algo que vou me dar o luxo de repetir novamente, se vocês concordam, não é um produto que se acha em prateleira. É, de fato, a aplicação de conhecimentos, de pesquisa de várias áreas, em prol de algo realmente muito importante. Nós todos fazemos todos os desenvolvimentos na nossa vida para melhorar a qualidade de vida da nossa população, né? Foi citado aqui uma palavra que aparentemente assusta, chama scaffold. O que é o scaffold, né? O scaffold nada mais é do que uma estrutura que deve ser construída com propriedades desejadas e que mantenham as condições de resistência mecânica, condições de umidade, condições de transferência de oxigênio, para que as células se desenvolvam nela e, a partir disso, a gente reconstrua através de várias terapias, inclusive fazendo uso de células-tronco, né, para repormos aquilo que precisa ser reposto, seja uma parte do corpo humano, seja um órgão. Gostaria que o André falasse um pouquinho da experiência que ele teve com scaffolds, e agora a palavra não assusta mais, né, André? Sim. O scaffolds, ele vem da palavra em inglês, né, que significa andaime, mas para a gente o scaffolds, a gente tem uma ideia de suporte, né? Seria um suporte, um arcabouço, onde essas estruturas tridimensionais, que possuem uma porosidade, uma alta porosidade, facilita a oxigenação e crescimento, né, celular em órgãos, organismos humanos. Esses scaffolds, eles são construídos em
vamos dizer, em biomateriais, né? Esses biomateriais são materiais que possuem algumas características especiais de biocompatibilidade, né? E também algumas propriedades específicas que estimulam algumas funções biológicas. Esses scaffolds a gente pode dizer que é uma construção direta, né, de um organismo para o ser humano. O que eu quero dizer com isso? Quando um indivíduo tem uma falha óssea, através da tomografia, né, ou da engenharia reversa, como disse pela Cristiane, você pode desenhar esses scaffolds utilizando tecnologia de prototipagem rápida que se faça um encaixe, né, nas dimensões reais do defeito ósseo ou do defeito tecidual, onde vai estimular o crescimento e a regeneração celular daquele organismo, né, ou órgão em específico. Isso nós entendemos que é uma medicina reparativa e não substitutiva. E nesse sentido nós temos dentro do INCT também a necessidade de desenvolver esses biopolímeros, né, que tenham propriedades, né, específicas para essa determinada aplicação. O assunto ele é um assunto inovador, né, requer a multidisciplinaridade, requer o conhecimento de biólogos, requer o conhecimento de químicos, de físicos, de engenheiros, né, e principalmente também dos profissionais da saúde, né, os médicos. Que não pode pagar por uma cirurgia caríssima feita em um outro país do mundo, né? Lembrando que esse assunto é novo no mundo inteiro, né? Esse assunto é um assunto de pesquisa de ponta, inovador, né? Que, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas, pretende não nos deixar ter nenhum atraso tecnológico nessas várias áreas que compõem conceitualmente as ferramentas para esse tipo de atividade que é a biofabricação. Cristiano, gostaria que você comentasse então como isso está mais perto da nossa população necessitada. Certo. Bom, na engenharia mecânica, né, nós temos 2 projetos. Um deles é o PPSUS, é o Programa de Políticas Públicas, né, da FAPESP, no qual a gente está tentando ver a melhor forma possível de introduzir isso no SUS para atender a população mais carente, né. Um outro projeto que a gente também tem na engenharia mecânica, ele é um estudo de viabilidade técnico-econômica do planejamento cirúrgico no SUS, né? Ou seja, como a gente faz, como que a gente garante que esse trabalho consegue chegar ao médico, mas de uma forma estatística, né? Quanto sai de benefício para o paciente, ou qual é o benefício de tempo, de recuperação, de custos para o SUS implantar isso. Porque a gente acredita que uma vez que o SUS implantar, fica mais fácil de toda a cadeia também se empolgar, né, com essa história e resolver adotar o planejamento cirúrgico, que seria a primeira etapa, porque o planejamento cirúrgico ele já é uma tecnologia que já existe, né? Ou seja, eu pego o modelo do paciente, coloco na máquina e já saio com o protótipo pronto. O futuro, né, é a gente estar colocando os biomateriais e que o paciente já saia com a peça que vai ser implantada mesmo dentro dele, né?